Olá, pessoal. Tudo bem por aí? Como é que tá esse domingo chuvoso? Que bom ter vocês aqui. Oi, Adriana. Que saudade de te abraçar. Então, eu sou Fernanda Melino, uma das coordenadoras aqui do Fardo de Ternura. E a gente vai chamar hoje a Bianca para falar um pouquinho sobre perturbação na amamentação, um tema pouquíssimo discutido, né? Nas redes sociais, nos consultórios, enfim. Então a gente vai falar um pouco sobre esse tema. Eu vou convidar a Bianca aqui, que já chegou. Para quem não conhece o Fardo de Apoio e Assistência à Gestação Parto Pós-Parto, que atua tanto em Niterói quanto no Rio. Temos vários eventos aí para gestação, parto e pós-parto. Oi, Bianca. Oi, tudo bom? Tudo bem? E você? Tudo bem. Tô tentando botar um fio. Espera Tá um tudo momento. certo aí? Tudo certo. Ih, peraí. Desculpa, entrou um monte de gente esquisita. Não, peraí. Desculpa. Tudo Que certo. bom que a Vânia tá aqui. Nossa, Bom, que privilégio. viu que chique que a Seja gente tá? bem-vinda, Vânia. Mas como eu Tá me puxei o vendo seu bem? saco na última live, eu exijo que você puxe o meu nessa. Tá falando Por comigo, não, favor. né? Tô falando com a Vânia. A Vânia. Ah, sim, claro. E aí, Bianca, tá tudo bem? Dentro do possível, eu acho que tudo bem, né? A gente tá sobrevivendo, então tá tudo bem. Eu acho que Tá, tem que. tá É um momento. perturbada ou não? Eu não amamento, então nesse sentido eu não tô perturbada, né? Não na amamentação, mas acho que um grau de perturbação todo mundo está experimentando, né? Porque a gente está vivendo uma situação atípica. Então, acho que estou com expectativas mais baixas, né? Em relação ao que é o padrão de normalidade. O que é aceitável, né? Mas tudo bem. Verdade. Bom, que bom então que você está aqui. A gente tem um tempo que eu estava querendo falar sobre esse assunto, mas eu Uhum, acho que ele é pouquíssimo falado, né? A gente mesmo fala pouco sobre ele nas nossas discussões, assim, de casos que a gente acompanha. é verdade. Provavelmente muitas mulheres devem ter visto a divulgação e não devem ter se identificado, apesar de já poderem ter passado por isso, né? Em algum momento desse processo. Isso que é Sim, muito importante a gente falar. sim. Porque às vezes a mulher passa e acha que tá normal, né? Que tá tudo Uhum, bem. Ou então ela entra num processo de culpa tão forte, porque a sociedade ela é muito ambígua, né? Ou ela fala que a gente precisa amamentar e que a amamentação é um ato de amor maravilhoso e que tem que ser tudo lindo e tal. E aí ela fica com receio de falar o que ela tá sentindo naquele processo, né? Ou a uhum. sociedade vem dizendo que ela não pode amamentar por muito tempo, que o bebê fica muito tempo no peito, que ela não pode É. chorar. Então fica E é da nesse noite pro processo dia que isso assim. acontece, inclusive, né? Porque Sim, tem exatamente. um momento mágico que isso acontece, né? Porque é um limite muito tênue entre você ser criticada por não amamentar, por exemplo, um bebê muito pequeno, ou ser criticada por ainda estar amamentando um bebê que é um pouquinho mais velho, né? Isso que eu quis dizer. É uma coisa assim que acontece da noite para o dia. Meu som tá bom? Você tá conseguindo me ouvir bem? Para mim tá bom. Ah, O meu tá bom beleza. também? Que hoje eu tô sem Tá, fone. tá bom. Hoje Que eu bom. resolvi botar o som, isso eu não sei. Então me conta um pouquinho, Bianca, o que que é essa perturbação na amamentação, assim, como que ela se caracteriza, né? Quais os sinais que a mulher pode Tá. apresentar no momento? Então, na verdade, a perturbação na alimentação é uma condição que reúne um conjunto de sentimentos, de emoções, de sensações, né, que estão mais localizados, geralmente, na alimentação de crianças mais velhas, né? Então, quer dizer, depois de 1 ano de idade. Pode acontecer anteriormente também, é claro, mas é o mais habitual. Então, o que aparece com mais frequência vai ser na alimentação de crianças mais velhas, né? Uhum. Então, esse conjunto de sensações que envolvem pensamentos intrusivos na hora da amamentação. Então, o que são pensamentos intrusivos? Isso é um conceito importante de entender, porque, assim, todo mundo tem pensamentos intrusivos, né? O que vai diferir você ter uma condição que se assemelha a uma patologia ou um transtorno é quando isso implica algum tipo de mudança na sua vida, de paralisação, quando aquilo te impede de seguir o curso da sua vida habitual.
né? Uhum. Então, assim, essa sensação dos pensamentos que invadem, então, dos pensamentos que tomam conta da cabeça, da mente e tal, durante o processo da amamentação, e que são pensamentos que geralmente trazem sensações de aflição, de angústia, de solidão, de isolamento, Repulsa? e então, porque aí, na verdade, a gente tem primeiro as sensações e como que essas sensações se traduzem em comportamento, né? Porque aí isso é o que vai ser trazido pela sensação. E aí, então, como que essas sensações se manifestam no comportamento? O comportamento materno, principalmente localizado no momento da amamentação, porque a perturbação, diferente de outras condições psíquicas, por exemplo, tá? Ela está implicada em coisas que acontecem somente no momento em que o pensamento intrusivo vem. Então, fica muito localizado no momento da amamentação, que é essa sensação de repulsa que você falou, a necessidade de tirar a criança imediatamente do peito, de arrancar, né? Às vezes de jogar ou de exercer algum tipo de violência, seja verbal ou física. A sensação de estar dentro de uma bolha ou presa numa situação em que não consegue Enclausurada, né? essa sensação de enclausuramento. Às vezes pode aparecer também uma sensação de abuso sexual, né? Então, alguma coisa nesse sentido e tal, que isso também é um relato frequente pelas mulheres. Então, é isso. A esse quadro, né, a esse conjunto de sensações relacionado ao momento da amamentação, principalmente aquela fase que a criança fica exagerando na sucção não nutritiva, que a gente fala, né? Então, naquela chupetação e tal, trocando muito de um peito para o outro, ou mamando um peito mexendo no outro e tal. A esse conjunto, então, de sensações, a gente dá o nome de perturbação na amamentação, ou na literatura também tem outros nomes, agitação da amamentação, aversão à amamentação. Aqui em português a gente fala mais né? A gente fala tão pouco que talvez muitas pessoas já tenham passado por isso sem ouvir falar, como você falou antes, né? Mas Não a sabem, gente né, que dá o passou por. nome, não sabe, exatamente, de perturbação na amamentação. E outra coisa importante também é isso, né? A pessoa que passa pela perturbação na amamentação, ela pode não passar o tempo todo, ela pode ter tido episódios, né? Ou ela pode ter momentos do dia em que ela sente isso com um pouco mais de Então força, de intensidade. ela pode ter uma mamada durante o dia onde ela sentiu, passou por essas sensações e teve essas reações, e uma outra mamada que foi tudo bem, que ela se sentiu ótima e tal. Quando você falou dessa questão da violência, né, de soltar o bebê, de jogar o bebê, isso me lembrou muito a condição de algumas mulheres quando elas sentem dor. Então é importante a gente falar dessa diferença, né, que está totalmente desassociado lá do inicinho da Sim, amamentação, quando a claro. mulher sente dor e ela tem aquela vontade de tirar o bebê, e às vezes até tira mesmo o bebê, né? Isso não é Isso. perturbação na amamentação, isso é uma sensação Não, dolorosa, uma dor física que você é uma quer tirar o proteção, né? bebê para Acho não que sentir dor. exatamente. Ou até às vezes a gente tem comportamentos impulsivos na dor, que são você querer colocar o bebê, mas o seu corpo sozinho arquear para trás, né? Sem você perceber que está fazendo isso, que é bem comum no início da amamentação. Mas Uhum. aí a gente está falando de uma proteção pessoal, né? De alguém que, claro, sabe que está se submetendo a uma situação em que vai ter dor Sim, física e, claro, que toda pessoa vai se preservar desse tipo de sensação porque ela é muito ruim, né? sim. E Então, como você e às vezes... falou, como você falou, a Desculpa. prevalência dessa condição, né? Não sei se a gente pode falar assim, chamar condição. Hum, A prevalência dessa sim. condição é em mulheres que, não quer dizer que não aconteça antes, né? Mas é em mulheres com bebês acima de 1 ano, mulheres que têm uma amamentação mais prolongada, com bebês, né, amamentando com 2 ou 3 ou mais, né, durante mais tempo. A Aham. amamentação É em o mais tandem frequente. também, né? Então, é o mais frequente, tá? Não quer dizer que não aconteça com bebês mais novos, assim, só que é mais frequente em bebês mais velhos. Às vezes também está muito associada com a questão do ciclo menstrual, por exemplo, tá? Interessante. Então, muitas vezes pode estar relacionado. E aí pode ter a influência da questão hormonal, ou pode também ter a influência de que, às vezes, algumas mulheres sentem uma queda na produção relacionada aí, exatamente com a chegada do período menstrual. E aí isso vai Uhum. ocasionar mais sucção não nutritiva, e aí com mais sucção não nutritiva a gente pode ter mais perturbação, né? Porque ela tem uma Sim. irritação. Né? E quando ela acontece aí no primeiro ano de vida, ou até depois também,
Tem alguma associação com mulheres que, por exemplo, já tiveram quadros depressivos na gestação ou passaram por uma depressão pós-parto ou não? Qualquer Na mulher. verdade, a gente tem muito pouca literatura sobre esse assunto. Eu, particularmente, só conheço de mais expressividade, assim, um artigo que é proveniente de uma pesquisa informal. Então, quer dizer que também não foi submetida a todos os cuidados aí de uma pesquisa tradicional, né? Então, a gente tem pouca literatura, por isso a gente não tem ainda esse tipo de relação como alguma coisa confirmada, sabe? Assim, está mais relacionada a quadros disso, quadro aqui. Talvez a gente aqui, de forma espontânea e tal, possa chegar à conclusão de que uma pessoa que já está passando por um outro tipo de transtorno tenha mais risco de desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe também que a alimentação ela traz um processo adaptativo importante para situações de estresse. Então, para muitas mulheres, o momento da amamentação está relacionado a um momento em que ela está mais tranquila, mais calma, ela vai ter hormônios que vão protegê-la, por exemplo, da influência do cortisol, ela vai ter uma sensação de tranquilidade, tá? Então, isso eu acho que está muito mais relacionado à maneira como a amamentação entra no relacionamento daquela dupla do que qualquer outra coisa, né? Porque a gente que vive isso diariamente sabe o quanto muitas mulheres estão deixando, às vezes, a relação de amamentação rolar de uma determinada forma, né? Numa determinada frequência ou intensidade, porque não sabem exatamente que podem fazer de outro jeito, ou como fazer de outro jeito, né? Ou quando falam que querem fazer isso, não são ouvidas ou são rechaçadas, né? Sim. Então, eu acho que e você vê que na sua prática de atendimento, a rede de apoio, a presença da rede de apoio tem uma importância no desenvolvimento da perturbação ou não? É uma questão da mulher mesmo? Ou você acha que a mulher que está mais sobrecarregada, que tem uma demanda maior, que tem mais críticas e é mais culpabilizada, ela tem uma tendência maior a passar por essa perturbação ou não? Olha, é difícil você estabelecer esse tipo de parâmetro, sabe? Assim, porque às vezes você tem uma rede de apoio que é muito bacana e que entende que também pode fazer parte dos cuidados com o bebê e com a criança, tá? E aí isso é ótimo. Mas às vezes você tem uma rede de apoio bacana, mas uma mulher que se sente culpabilizada por interditar a amamentação, por exemplo, né? Então ela pode ter uma rede de apoio que está a fim de entrar, que está a fim de participar, mas ela vai lá e pega aquela criança, ela vai lá e pega aquele bebê para amamentar o tempo todo, porque ela pode ter algum distúrbio de outra ordem na própria relação ali com aquele bebê, com aquela criança, sabe? Então, eu acho que assim, eu tenho uma certa dificuldade de encontrar soluções tão simples para problemas que são tão complexos. Eu acho que é isso que eu quero dizer. Então, às vezes você tem uma rede de apoio bacana que está a fim de entrar, mas você tem uma mulher que não se sente autorizada a delegar cuidados com o seu bebê, por exemplo, tá? E às vezes, claro, muitas vezes a gente tem uma mulher louca para delegar cuidados ou louca para conseguir ter alguns momentos de autocuidado, de afastamento, e você não tem alguém que pega aquela criança e fala, não, deixa que eu vou dar conta, né? Porque quase sempre a gente tem aquele cenário que a pessoa pega a criança e no primeiro ai, olha, quer mamar, quer mamar, quer mamar. E aí a gente está falando, às vezes, de uma criança de um ano e pouco, 2 anos, que veja bem, se não mamar naquele momento, não vai ser o fim do mundo, né? Não vai morrer de fome, não vai morrer de frustração, né? Mas talvez aí, claro, seja importante ela se respeitar, né? Isso. Se eu tenho uma rede de apoio que é pouco confiante, ou então que está acomodada, que é o que acontece muitas vezes também, né? Está acomodada nesse lugar em que tem alguém que faz e que faz melhor. E aí eu vou lá e vou mantendo aquele cenário por mais tempo. Eu acho que não é tão simples assim, né? Porque por vezes a gente vê redes de apoio legais, assim, né? Então gente que tem vontade de entrar, mas uma relação que está meio blindada, assim, porque a própria mulher acredita que ela tem aquele papel, né, santificado, devotado. Provedora, né? Também, né? E se não for ela, vai ser caótico, ou se não for aquele laço que liga ela, aquela criança ao bebê, o que vai ligar? Então, duvida da própria eficácia, da própria relação. Qual a relação que ela vai estabelecer com essa criança, né? Se não for através da amamentação. Muitas mulheres, quando a gente vai falar sobre desmame, trazem isso, né? Como que eu vou me relacionar com o meu filho se não for através do seio materno? A gente recebeu um monte de pergunta para você ter uma ideia de como as pessoas não sabem mesmo o que é a perturbação na amamentação. Muitas mulheres mandaram pergunta para a gente perguntando sobre o comportamento do bebê. Então, meu bebê fica chutando na hora da amamentação, meu bebê fica batendo no meu peito, meu bebê fica irritado, meu bebê... Como se isso fosse perturbação.
O bebê que está perturbando. Muito interessante, né? E eu acompanhei Legal. um caso de uma mulher que eu acho bem legal trazer aqui para a gente conversar, que ela estava pensando num desmame, né? O bebê tinha quase um aninho. E ela me falou uma frase que me chamou muita atenção. Ela falou assim: os meus pais já me sugaram a minha vida inteira. Eu não aguento mais ver essa criança me sugando. Eu não quero continuar sendo sugada. E Sim, ela muito evoluiu bom, para o né? desmame, né? Antes de um ano, Uhum, porque ela realmente não estava dando conta daquela uhum, situação do bebê sugando ela o tempo todo, né? Então, isso foi bem marcante, assim. Eu acho que eu nem sabia o que era perturbação na amamentação. uhum. Só ajudei ela ali a conduzir aquele Sim, desmame, porque eu acho que tem isso é também. tão bom. Muitas consultoras não sabem, né? O que é perturbação na amamentação. Sim, sim. E assim também, né, Fê? A pessoa pode não saber o que que é, mas ela pode se mostrar tão aberta para a escuta do outro, né? Então, quer dizer, tão empática ao que o outro está Sim, experimentando, está vivendo, que ela sim. vai ser capaz de, ao ouvir, detectar, opa, isso não me Não tá parece batendo que está legal. harmonioso, né? Pois é. Quem sabe a gente pode refletir junto, né? E aí você junto com a sua cliente, sobre como que a gente vai ter recursos para lidar com isso, né? Que é muito diferente de você virar e falar, não, mas você tem que seguir, não, mas você consegue, você é forte, ou a OMS disse que blá, 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 porque a gente sabe de tudo isso, né? E ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho muito interessante na perturbação da amamentação é que a maior parte das mulheres não quer desmamar, né? Porque aí também vai vir, a gente tem tanto o lado opressor, mas a gente também tem o lado do reforço do sistema, que é, não tá gostando mais da amamentação? Então desmama, né? Caramba, tira essa criança do peito e acabou. Como se fosse Arrui uma na coisa assim. chupeta, né? Isso, pois é, né? Só que a gente está lidando aí com um cenário de complexidade, né? A gente está lidando com o emocional de uma mulher, de uma família, né? Então a pessoa ela está relatando para você que está problemática a situação, mas não necessariamente que ela está pronta para dar um fim para aquilo, né? E aí que entra o trabalho mesmo de quem está acompanhando, né? De quem vai orientar, de quem vai apoiar, no sentido de fazer com que ela se sinta melhor, mesmo que ela continue com a amamentação, que muitas vezes é o Sim. desejo dessas mulheres, né? E eu acho que a gente escuta muito também. Ontem mesmo escutei de uma amiga, né? A gente conversando, ela mandou uma mensagem assim: o primeiro mês foi muito difícil. Eu não gosto de amamentar. O bebê tá com 4 meses. Eu não gosto de Uhum. amamentar, mas eu sei que é importante para ele exatamente isso que você falou, que o Ministério da Saúde recomenda até o 6º mês de vida e até 2 anos ou mais. Então eu vou seguir por isso, mas eu não gosto de estar com ele no peito. Não é prazeroso, não é um momento de troca, não é tranquilo, né? Isso a gente escuta Uhum. bastante também, né? Esse relato de que eu estou amamentando só porque o leite materno é um leite é um alimento muito nutritivo, muito saudável, enfim. Na verdade, assim, algumas dessas pessoas vão conseguir evoluir com isso numa boa, né? O que seria isso numa boa? Sem que elas estejam se violentando em algum grau, né? Talvez vão Uhum, se habituar, muitas vezes vão ter um bebê que colabora, por exemplo. Às vezes uma pessoa dessa tem um bebê que mama de forma regular, que mama bem, né? Que mama de forma satisfatória, que não fica pendurado o tempo todo, e aí a pessoa vai conseguir um equilíbrio em que ela uhum. vai conseguir atingir as metas que ela imagina que sejam saudáveis para o bebê, mesmo que não sejam super prazerosas para ela, né? E aí um dia ela vai encontrar lá o fim da Sim. história dela. Já outras vão se submeter a uma situação de violência pessoal tão grande, né? E às vezes sem perceber, que aí eu acho que mora o perigo, né? Porque disso aí, para evoluir para um transtorno de humor, de ansiedade, ou outros distúrbios que a gente pode ver no pós-parto também são complicados, né? Eu vi Então, uma pessoa passou aqui, mas eu li A rapidinho. Camille fez uma pergunta interessante que ela perguntou: tem algum dado de incidência nas mulheres, porcentagem? Eu acho que é um pouco isso que você falou. Como tem poucos estudos, né? Tem um Não, estudo, a gente não tem essa incidência. Mas a gente é. sabe de uma prevalência, né? Então, uma prevalência de mulheres amamentando crianças com mais de um ano, que amamentam por mais de 2 ou 3 anos, que amamentam em tandem, né? Grávidas que Também. amamentam outro filho. Na prática é o que a gente vê, né? Nessa pesquisa que eu citei, dessa pesquisadora iraniana, que ela se aprofunda muito nesse assunto, ela fez uma pesquisa informal, acho que com mais de 700 mulheres, se eu não me engano, e 70% relatou que em algum momento da amamentação já tinha passado por um episódio de Uhum. perturbação, né? Então, assim, a gente não tem realmente muita literatura para poder Sim. chegar e falar em números aqui, né?
Mas quem acompanha essas duplas, principalmente nós que acompanhamos diversos processos de desmame também, a gente sabe o quanto é frequente esse relato vir associado, né? Teve um relato aqui de uma mulher que ela colocou que o bebê tem 1 ano e meio e às vezes ela tem uma agonia tremenda, sem explicação, que ela fica se contorcendo e estalando os dedos do pé. Então, foi essa mensagem que passou por mim e me chamou a atenção, porque esse é um relato muito frequente. Então, quer dizer, essa aflição, né? Porque aí como que a gente pensa na conversão dessa sensação em comportamento, para você poder ficar ligado aos sinais de alerta, né? E esse é um dado que aparece muito. Então, essa coisa da pessoa se contorcer, Dentes, se cair, né? Pois é. E a coisa dos dedinhos e tal, ou se coçar, se beliscar e tal. É curioso isso, porque esse é um relato muito frequente. Então, quer dizer, a gente já tem algumas coisas que podem representar para nós profissionais, por exemplo, ou mesmo para as mães que estão assistindo, né, sinais de alerta. Porque se é um comportamento que você começa a repetir, né, sempre, e associado ao momento da mamada, e associado a outras dessas sensações, talvez isso seja um sinal de alerta de que alguma coisa dali pode ser melhorada, né? Alguma coisa precisa ser vista e, portanto, né? melhorada, né? E você acha interessante a consultora, ou o pediatra, ou a família que esteja, né, identificando alguma questão, ou a própria mulher, procurar uma terapeuta, assim, uma psicóloga, para fazer um tratamento junto com uma consultora? O que você acha? Eu acho que, bom, eu sou psicóloga, Terapia né? Então eu sempre acho bom que para tem todo uma. mundo. Pois é, eu acho que talvez a minha visão seja um pouco parcial nesse assunto. Eu sempre acho que alguém vai poder se beneficiar do acompanhamento psicológico, né? Uhum. Nesse caso, eu acho que assim, na impossibilidade, nas dificuldades, que a gente sabe que na maior parte das vezes isso é um dado real, né? Procurar mais profissionais, ter mais despesas, ou mais investimentos de tempo e tal. Eu acho que a pessoa que está acompanhando, então, seja naquele momento, se ela tem um vínculo maior, né, com a consultora, se o vínculo é maior com a pediatra, às vezes é com a gineco, com sei lá, né, o homeopata, não sei quem é o profissional que está acompanhando essa mulher nesse momento, o clínico dela e tal, que tiver um olhar ampliado, né, vai poder sugerir uma série de coisas que são as sugestões que a gente faz geralmente para quem está passando por isso, né? Então, quer dizer, melhorar o sono, melhorar a alimentação, incluir mais atividades de autocuidado, a própria regulação das mamadas, verificar se ela precisa de alguma suplementação vitamínica, sol, exercício e tal. Então, isso eu acho que qualquer profissional vai poder recomendar e vai ser bom de modo geral, né? Talvez para a regulação de mamadas propriamente dita, ela pode precisar de ajuda da própria consultora, né? Uhum. Ou da pediatra que está acompanhando ela. Então, porque ela vai precisar de alguma estratégia que seja coerente com o que ela imagina também para a amamentação do filho, né? Dificilmente essas vão ser as pessoas que vão falar assim, eu vou acabar com isso da noite para o dia. Como a gente estava falando anteriormente. E aí, se ela vai fazer isso de forma gradual, ou se ela vai tentar restringir as mamadas, organizar para poder se sentir um pouco melhor em relação à alimentação, ela pode precisar de ajuda de algum profissional que saiba fazer isso junto com ela, né? Ô, Bianca, e me conta uma coisa. Por que você acha, assim, já que a gente tem poucos estudos falando, né? Por que você acha que pode acontecer com maior frequência durante o processo de desmame? O que o processo de desmame traz que faz com que essa mulher fique com essa perturbação? Não, na verdade, eu não acho que seja o processo de desmame que traga. Eu acho que assim, a perturbação vem como um início de um pensamento para se executar algum tipo de ação em relação ao desmame. Eu acho que é essa a relação, né? Pode ser até inconsciente isso? Sim, então, isso que eu ia falar agora, né? O que acontece muitas vezes é que as pessoas vêm buscar, por exemplo, o processo de desmame, e quando você começa a conversar, ou quando ela começa a ter que lidar com momentos em que ela vai trocar com o filho, a filha, né? Por exemplo, sem ter o intermediário aí do peito, né? Então, quer dizer, tendo que lidar com isso de outras formas, talvez ela comece a se dar conta de que, opa, aquilo lá já não estava sendo legal para mim, né? Ou então, como eu estava depois, né? Por exemplo, eu falo muito isso para as mães, principalmente aquelas que estão com problemas graves de sono, né? Então, quer dizer, estão acordando muitas vezes na madrugada, por mais de um ano e tal. Eu falo, olha só, você só vai se dar conta do tamanho do prejuízo
quando você voltar a dormir por algum tempo, né? Assim, porque esse é um relato muito frequente. Depois que a pessoa volta a conseguir dormir, Sim. pelo menos um intervalo, vai, de 5, 6 horas, né? Por algumas semanas é que ela fala, nossa, agora eu tô sentindo a minha memória voltar ao normal, o meu humor, o meu apetite, né? A minha excitação, O empolgação, libido. autocuidado, né? Exatamente. Então, quer dizer, eu acho que essas coisas estão muito misturadas. Fora o fato de que, né, muitas vezes essa perturbação, eu acho que emocionalmente, ela também está associada a um momento em que a mulher já precisa se olhar. Assim, né? Gente, tem muita coisa faltando para mim, né? Então, a balancinha aí da relação realmente com o filho vai ficando muito, muito, muito para o lado do bebê, da criança, porque é uma relação que exige muita dedicação, muita É uma devoção, né? relação fusionada e é uma relação que a sociedade exige que seja, né? Assim, tanto de dedicação da mulher mesmo, quanto de a mulher com pouco apoio, e é ela que realmente acaba assumindo todos os cuidados, né? Ou por questões mesmo de controle, tipo, eu não dou conta, eu preciso fazer tudo, então eu tenho que estar junto, eu tenho que estar junto toda hora, eu que tenho que dar conta de tudo. E aí, quando ela toma ou quando ela fala isso, né? Tipo, não tá legal, eu não tô gostando, não tá saudável pra mim, aí vem um monte de gente falando que é absurdo, tem que amamentar até tanto tempo. E aí pode ser que ela acabe se desvirtuando desse caminho que ela tava no caminho pro desmame, talvez, né? E ela acabe Ou para saindo qualquer desse... coisa em relação a isso, porque eu acho que assim, tem uma coisa também que é você dar oportunidade para cada mulher, para cada família, descobrir qual vai ser a sua caminhada. E eu acho que isso é o que mais, enquanto profissional, isso é o que mais me angustia hoje, né? Então, seja os extremos para um lado ou para o outro, né? Seja uma sociedade que aponta para ela e fala assim, chega, esse menino está grande, tem dente, não precisa mais mamar, né? E a outra galera que fica, não, você tem que, porque você pode, porque você é forte, porque tudo, né, tudo que você quiser você vai conseguir, tem que ter boa vontade, tem que Você ter vai dar paciência, conta, né? Você é mãe, vai você dar vai conta dar de conta. tudo. Pois é, são dois extremos de uma mesma opressão, né? Que é uma opressão que diz, eu sei mais do que você, o que é melhor para sua família, né? E eu acho que assim, isso me traz uma angústia tremenda, porque isso tira o que tem de mais precioso na parentalidade, que é a oportunidade que você tem com a parentalidade de realmente gerenciar essa microempresa que é a família, entendeu? Você não adianta, aquilo precisa ser gerenciado e decisões importantes vão ser tomadas por você, decisões essas que vão acarretar muita responsabilidade. Eu entendo o quão desesperador isso é, eu também sou mãe, né? Acompanho famílias há muitos anos, mas assim, sem isso, né, sem que a gente possa estabelecer essa relação em que eu me responsabilizo pelas minhas decisões e, portanto, eu sou o adulto dessa relação, existe uma relação hierárquica que sim, né? E a criança precisa dessa relação hierárquica também, né? Eu acho que a gente perde muito da oportunidade que a parentalidade traz para a gente, né? Que é poder exercer esse gerenciamento, tomar as rédeas da própria vida, sabe? Assim. E ao Então, mesmo isso me tempo saber apavora. também, e ao mesmo tempo saber também que talvez precise de outros adultos para te ajudar a gerenciar isso, né? Que você talvez não Sim, dê conta de gerenciar absolutamente tudo sozinha, exatamente. né? Exatamente, isso aí, né? Então, que é possível delegar, que não vai ser igual o que você faz, mas que vai dar certo no final também, porque essa vai ser a sua família, né? Essa vai ser a sua empresa, né? E você não precisa de um guru que diga para você isso ou aquilo, né? Na verdade, o que você pode encontrar aí são os facilitadores, são os guias, são caminhos, né? Mas essa caminhada eu acho que precisa ser, a gente precisa, né, se encampar Construir isso, juntos, né, né? também. Exatamente. Agora, uma coisa Exatamente. que eu fiquei pensando aqui que eu acho bem interessante é que essa mulher, quando ela entra nesse processo, né, de perturbação, normalmente ela já não está mais sendo acompanhada por uma consultora, ou ela já não está mais nos grupos de apoio, né, ao pós-parto, porque a gente vê muitos grupos de apoio que as mulheres ficam até mais ou menos voltar ao trabalho, a maioria, né? Aqui no Fardo de Ternura a gente tem grupos de apoio até 2 anos e até, né, crianças maiores. Mas não é o que a gente vê na maioria. E aí, normalmente, lá no início, quem vai fazer essa identificação, se não a mulher ou a família, vai ser a consultora de amamentação, né? E aí, quando essa mulher chega lá no segundo, terceiro ano de vida do bebê, que ela ainda não está pensando no desmame, então ela ainda não tem essa consultora de novo,
fica muito difícil para a família também fazer esse diagnóstico, né? Ou ela mesma, né? Fazer Sim. tomar essa impressão para ela, né? Do que está acontecendo. E porque também a gente, enquanto é mãe, a gente tem uma dificuldade enorme de olhar para a gente, para construir a nossa história, para olhar para as nossas questões, né? É um pouco isso que você está falando. Eu acho que isso é até uma estratégia para quem está passando por isso, né? Olhar mais para si, olhar mais para a história, para escolher o que você quer para o seu caminho, né? Exatamente, né? E acho que assim, quando a gente... Tá me ouvindo direito? Porque o meu fone, acho que não sei se parou de funcionar, qual é? Tá me ouvindo bem? Não vou tirar porque ele parou de funcionar. Eu acho que uma das estratégias interessantes é justamente aumentar a conscientização sobre o tema, né? Que é uma coisa super criticada também, porque assim, né? Assim como o desmame, quando você começa a aumentar a conscientização das pessoas sobre o tema, vai sempre surgir um grupo que vai dizer, você está incentivando as pessoas a isso ou aquilo, né? E é isso que eu estou dizendo aqui que eu acredito que não cabe, né? Porque, na verdade, assim, no momento em que você coloca o tema, o conteúdo, a ideia é que as pessoas se sensibilizem. Então, é ler aquilo ali e poder se identificar ou não, né? Mas não ser levado a algum tipo de conduta. Se você está sendo levado a algum tipo de conduta por causa disso ou daquilo, talvez o que você precise seja se fortalecer a respeito das suas próprias ideias, né? E eu entendo que isso possa acontecer porque a gente muitas vezes é levado a isso. Mas eu acho que o nosso papel é esse. Então, cada um daqueles profissionais que está em contato com as mulheres nesse ciclo aumentado aí, né? Porque aí a gente não está falando de um puerpério imediato. É ter consciência de que a gente tem uma responsabilidade de aumentar a consciência a respeito desse tema, né? E claro, quando isso aparece no nosso WhatsApp, no nosso consultório, no nosso atendimento, na nossa roda, no nosso grupo, é que a gente possa conduzir isso da melhor forma, né? Então, levar essas mulheres a encontrarem uma escuta compreensiva, acolhedora, né? E saber como conduzir, que eu acho que é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, né? Levar informação para as pessoas, né? Exatamente, levar a informação e cada pessoa vai decidir qual é a melhor conduta, mas a gente não tem como decidir sem informação, né? A gente fala isso o tempo todo, né? Não tem escolha sem informação. Então a ideia, eu acho que é levar a informação, os profissionais se conscientizarem, saber também como podem ajudar essa mulher da melhor forma, né? E acho que a própria pessoa também se sentir impelida a ir buscar mais informação. Opa, vi um post lá do Fardo de Ternura sobre perturbação na alimentação, ouvi essa live, achei interessante. Vou entrar no Google para buscar, vou conversar com uma amiga, vou numa roda, vou falar de novo com a minha consultora, e aí essa roda vai girando, né? E já esse é um assunto que vai cada vez sendo mais falado e conhecido, né? Sim. Me perdi aí no... Vamos falar um pouquinho sobre as estratégias, assim, o que a gente pode fazer, o que a mulher pode fazer quando ela encarar, ou né, assim, se encontrar com essa possibilidade de uma perturbação na amamentação. Então, acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Sobre o autocuidado. Ter tempo para você, cuidar de você, fazer coisas que você gosta. Principalmente acho que conscientizar a família também, tá? Então, quer dizer, conscientizar a família de que as tarefas de autocuidado para essa mulher são muito importantes, né? Eu tenho uma coisa que eu quase sempre sugiro para as famílias que estão fazendo acompanhamento de desmame comigo, tá? Que eu acho que funciona super bem nessa faixa etária, né, com crianças depois de 1 ano e meio, principalmente, e talvez, claro, até um pouco antes, isso que eu vou sugerir, tá? Que é convidar o parceiro ou a parceira ou quem está junto, né? Porque às vezes também essa rede de apoio tem uma avó, tem uma tia, tem uma prima, tem uma babá, e aí dentro das possibilidades, é claro, a se responsabilizar por um turno com a criança. Então, por exemplo, né, a gente combina lá quando eu faço os encontros, quando a gente faz os acompanhamentos, então, tudo bem, durante a semana fica complicado, mas será que todo sábado o turno da manhã pode ser, então, do papai, ou da parceira, ou da vovó e tal? E o turno da tarde do domingo, sei lá. Então, quer dizer, alguma coisa que com a família já fica estabelecida, já está marcado, né? Eu sempre falo, não vale 1 horinha só. Não vale de outro, não. A gente está falando de um turno inteiro. Não né? vai levar na pracinha e voltar sem banho tomado. Isso, né? Entregar falando, gritando, quer mamar, quer mamar, quer mamar. A gente está falando de uma criança de 1 ano e meio, que muitas vezes pode pedir para mamar, mas que se não tiver o mamar naquela hora, vai ficar
tudo bem, né? Mas assim, o adulto que está com ela vai ter que entreter, vai ter que ter brincadeiras adequadas, várias distrações, porque a gente sabe que o tempo de concentração é pequeno, né? Então vai ter que investir nessa relação. Mas isso traz uma oportunidade gigantesca também, que é do outro entrar nessa relação, né? Da gente poder triangular isso daí e fortalecer também esse outro, né? No sentido de que, opa, eu também dou conta dessa criança, eu também tenho ferramentas adequadas, né? Então, eu gosto muito dessa estratégia. A gente está falando de um turno na semana, né? Mas assim, Ou dois, quando a gente... Não, se for mais, melhor ainda. Mas assim, esses combinados eu vejo que eles funcionam melhor, né? Porque assim, muitas vezes você sai ali do âmbito da consulta, ou tal, a família está conscientizada, e aí por uma semana funciona, duas, depois tudo volta ao habitual. Então, quando você tem alguma coisa que é fixa, uma agenda, tem uma meta, sabe? Assim, isso eu vejo que funciona melhor, né? E claro, inserir, não dá para ser só uma vez na semana, tá? A gente fala tempo de autocuidado, precisa ter frequência, precisa ter tempo, né? Então, quer dizer, o que é que faz bem para essa pessoa, o que traz saúde mental, e para cada pessoa isso é muito diferente, né? E começar a incluir essas pequenas pílulas aí de autocuidado, podem ser coisas muito importantes, né? E na relação com a criança, tem alguma coisa que pode ser feito para tentar melhorar essa condição? Fazer carinho, ficar junto, enfim, o que você acha que pode ajudar? Talvez fortalecer os outros contatos com essa criança que não precisem necessariamente do peito, né? Isso eu acho que a família vai conseguir se der uma enxugada na amamentação mesmo, né? Então começar a perceber, seja diminuindo o número de mamadas, ou às vezes até a duração também, né? Às vezes a pessoa não está pronta para diminuir o número de mamadas, a frequência, mas ela pode começar a perceber o que é o gatilho para ela chegar na cena da perturbação. Às vezes é a mamada que se prolonga de eterno. Às vezes é aquela coisa da criança que está trocando de peito o tempo todo. Então, quer dizer, perceber o que é a duração da mamada que está pegando para você, talvez combinar o encurtamento de mamada, né, com as técnicas que a gente conhece, né, contar até 3, contar até 5, ou então conversar com a própria criança. Olha, agora acabou a hora do mamar. Sai, vai ter que tirar, né? Precisa agir, né? Não dá para você esperar que a criança faça isso. E propor uma outra coisa que a própria mãe possa fazer com a criança também, né? Relação, né? Uma brincadeira, assistir um filme, enfim. Isso, exatamente. Né? E que, claro que vai trazer um pouco de frustração inicial, né? A criança não vai ser retirada ali do peito e falar, oba, vou brincar de massinha. Não no primeiro dia, né? Mas assim, se com frequência ela começar a perceber que ela pode fazer outras coisas com a mãe também, que são legais, né? E com as outras pessoas também, né? Por que não? Ela vai ficando cada vez menos frustrada, porque né? Ela entende que ela conseguiu acesso ao peito ali, enquanto estava interessante até para a própria criança, né? Porque para a própria criança, às vezes a mamada está interessante, depois ela só vira uma brincadeira, só está ali porque ninguém propôs nada mais interessante para fazer, né? E aí vira uma brincadeira a mamada mesmo, sabe? Mas ela pode ser substituída por uma outra brincadeira se está incomodando a mãe, né? Ótimo. Alguma coisa que a rede de apoio possa fazer além de levar essa criança para brincar ou conversar com essa mulher, sugerir uma ajuda? Naquele momento ali que está acontecendo a perturbação daquela mamada, você acha que vale a pena, por exemplo, o parceiro ou a parceira sugerirem, vamos tirar então agora ele do peito? Ou isso é um processo da mulher com a criança e ela que precisa enxergar essa dificuldade? Eu tenho uma certa desconfiança de que alguma rede vai ser tão eficaz a ponto de fazer isso aí, sabe, Fernanda? Então, eu acho que talvez a pessoa precise conscientizar a família do que está acontecendo, né? E olha como é difícil isso, porque esse é um assunto tabu, né? Mas assim, então, talvez conscientizar a família, olha, tem momentos que a mamada já não está mais legal para mim, tem momentos que eu tenho sentido umas coisas esquisitas, então, quer dizer, isso eu estou dando umas ideias para que as mães possam falar com seus parceiros, parceiras, ou quem está por perto. Olha, eu tenho sentido algumas coisas esquisitas, acho que vou precisar de um pouco mais da sua ajuda. Talvez eles possam ter uma palavra-chave, sabe, assim, um movimento que é um movimento que a gente fala de segurança, que assim, olha, quando eu te chamar, ou quando eu falar que, né,
cansei, deu, ou alguma coisa que, né? Porque às vezes você está lidando também com uma criança que está entendendo o que está acontecendo, sabe? Assim, e aí também não é legal que a criança esteja exposta a esse tipo de violência verbal tantas vezes assim. É melhor que a gente possa agir antes que isso aconteça, né? Então, talvez combinar alguma coisa, ter algum combinado com uma palavra de segurança, um apelo, um apoio, um barulho, alguma coisa que chame o outro e que o outro lembre, opa, chegou aquela hora da mamada que ela realmente não tá legal, eu preciso ir lá fazer alguma coisa, né? Então... Agora, a gente recebeu uma mensagem aqui que eu acho bem interessante, que você ensina a gente a provocar sempre, né, reflexões nas mulheres, assim. E aí ela colocou que a mesma mulher que fez o comentário anterior, né, que o bebê tem 1 mês e meio, que é muito dependente do peito ainda e que ela ama amamentar. E que é muito confuso quando acontece a aflição. Então, eu vou trazer uma provocação para todas as mulheres aqui que falam que um bebê de 1 ano e meio, 2, 3, ainda são muito dependentes do peito. Quem é muito dependente do peito? É o bebê que é muito dependente da mamada ou é a mulher que está dependendo daquela relação para construir alguma, né, coisa ali para ela? Então, talvez a aflição venha daí, né? Sim. Essa condição possa vir daí, né? Tipo, será que ele que é muito dependente de mim ou eu que estou dependendo demais? Ou que estou muito dependente desse contato, né? Sim, principalmente quando a gente está falando de crianças mais velhas, né? Eu acho que, assim, a coisa de você começar a perceber o que de fato o bebê está te pedindo pode começar já muito precocemente. Alguém está falando de que é 1 mês e meio. 1 mês e meio. Isso, pois é importante a gente distinguir essas etapas, né? Exatamente, Berta, né? Então, quer dizer, é muito importante a gente distinguir que cronologicamente, né, a amamentação é uma relação que pode parecer igual, afinal de contas você está falando das mesmas pessoas, do mesmo peito, da mesma boca, mas é uma relação completamente diferente, né, de um bebê de 1 mês e de uma criança de 1 ano e meio e tal, né? Em que a gente já vai ter um monte de coisas que a gente vai poder fazer diferente de um bebê de 1 mês e meio, né? Com um bebê de 1 mês e meio, ou geralmente a gente pode localizar até o bebê de 0 a 3, né? Então, mas principalmente o recém-nascido, né? Que é até 30 dias, mas de 0 a 3, porque aí a gente vai tentar incluir um número maior de pessoas, porque é isso, né? Bebês e crianças, a gente não é somente uma linha do tempo. Você pode ter bebês absolutamente diferentes que nasceram no mesmo dia, na mesma hora, né? Pois é. Então, vamos tentar incluir aí. Então, o bebê de 0 a 3, ele não tem muitas outras ferramentas de troca com a sua mãe, né? E com a sua família. Então, é uma relação que é majoritariamente, eu falo, trabalho braçal. Então, quer dizer, e trabalho devoto, assim, porque você não tem quase nada em troca também, principalmente o 1º e parte do 2º mês. Então, assim, é muito difícil, né? De fato, o nível de exigência do bebê é muito grande, né? Ele a gente fala, Sua Majestade o bebê, o pequeno tirano. Então, realmente, o bebê, ele exige muito da família, né? Mas isso não é nada de anormal. Eu acho que isso já é alguma coisa que traz um conforto muito grande para as famílias. É entender que o seu bebê, ele não é doente, ele não é mimado, ele não é dependente porque ele quer mamar o tempo todo, não nesta faixa etária, né? Agora, claro, se de princípio e nessa fase aí de 0 a 3 a gente vai acabar atendendo a todas as demandas do bebê com o peito, a gente pode talvez começar a localizar já no 2º, 3º mês estratégias e maneiras de atender um bebê sem o peito também, né? Eu não estou dizendo para uma mãe que está feliz e contente atendendo o bebê com o peito o tempo todo para fazer qualquer coisa diferente, mas eu estou dizendo para alguém que não está satisfeito com isso, que quer investigar melhor o que solicita o seu bebê quando ele chora, por exemplo, né? E talvez para um bebê de 3 meses, por exemplo, você já consiga fazer uma brincadeira, você já consiga passear, você já consiga botar num tapetinho, ligar um móvel, uma música, fazer um chá. Eu acho muito legal falar isso, Bianca, porque isso não é interrupção da livre demanda. As pessoas acham que você reconhecer sinais e oferecer outros recursos para o bebê de 0 a 3 meses é interrupção da livre demanda. Não é interrupção da livre demanda, né? É reconhecimento de sinais e conhecimento daquele bebê que está chegando ali que ninguém conhece. É diferente você reconhecer que o bebê precisa sugar ou precisa comer e não oferecer o seio, né? Isso é interrupção
da livre Exatamente. demanda, né? Mas entender também que o bebê, ele também aprende como que as demandas dele vão poder ser respondidas, né? Então, quer dizer, se a única resposta às demandas dele é o peito, ele aprende que é isso também, né? E é claro que para um bebê muito novo, a gente não consegue fazer muito diferente disso. Mas aí o que a gente precisa entender é isso. A amamentação, apesar de estar lidando com as mesmas pessoas o tempo todo, então eu repito isso muitas vezes, né? Com a mesma mãe, mesmo bebê, mesmo peito, mesma boca, não é a mesma coisa todo dia, né? Uhum. Porque justamente não é um método de entrega de alimentos, é um relacionamento. Então, quer dizer, não existe nenhum outro relacionamento humano que vai ser do mesmo jeito todos os dias, e a alimentação segue esse mesmo padrão, né? Agora, é claro, a gente fica engessado muitas vezes. Então, quer dizer, a gente fica engessado em padrões de relacionamento. A gente faz isso em todas as outras relações, não tem por que a gente não fazer isso na maternidade também, né? Então, você fica engessado e você usa aquela ferramenta que é a primeira da caixinha, eu sempre falo. É a que você tem mais, você está mais habituado, é fácil para você. O peito, especialmente para quem não tem problemas de alimentação, ele é muito fácil mesmo, né? Fácil acesso, temperatura e tal, aquelas coisas todas. Então, assim, mas ele traz a ilusão muitas vezes de que, essa é a única ferramenta que eu tenho e é a melhor. Então, por que não usar? Usar. E tudo bem, tá? Se não for um problema para você. O que eu acho que talvez a gente precise conversar é isso. Chegam outros momentos em que talvez você possa começar a exercitar as outras ferramentas que você tem na sua caixinha, né? E com 3 meses já dá para fazer isso. Você não se sente à vontade? Beleza, joga mais para frente, né? Agora vamos lá. Se jogar para frente demais também, né? Talvez o que vai acontecer depois é que você vai encontrar um pouco mais de resistência, um pouco mais de dificuldade, mas tudo bem também, porque ninguém disse que ia ser fácil, né? A gente consegue fazer tudo depois, mas eu acho que a gente tem momentos de oportunidade para isso acontecer. Então, eu acho que aos 3 meses, mais ou menos, né? Porque a gente não pode localizar em linha do tempo seres humanos, mas por volta dos 3 meses a gente tem uma oportunidade interessante, por volta dos 6 meses a gente tem outras oportunidades interessantes de fazer isso, né? E aí, a vida toda, a gente vai ter oportunidades de trazer novas ferramentas para esse relacionamento. Só depende realmente da família, né? E a perturbação, ela pode estar assim, um mês muito maravilhoso, um dia muito maravilhoso, amanheceu, você acordou, deu o peito e sentiu. Continuou o dia super maravilhoso, mais 2, 3, 4, sei lá quantos dias, você acordou um dia e sentiu de novo. Sim. Né? E às vezes tem gatilhos. Não é uma regra. Às vezes tem gatilhos associados também, né? Quais são esses gatilhos? Faltam 10 minutos, acho que dá tempo da gente falar. Olha, depende muito, né? Então, quer dizer, muitos gatilhos estão associados, por exemplo, ao estado mental da mãe, por exemplo, né? Então, naquele dia ela esteve mais cansada, naquele dia ela não conseguiu se alimentar bem, dormiu pior, né? Então, a noite foi pior, ou está muito pegada de trabalho, de outras tarefas e tal, né? A gente pode considerar o próprio isolamento, por exemplo, como um gatilho, né? Na medida em que está difícil para as pessoas que se ocupam aí dos filhos inserirem tarefas de autocuidado. Alguns gatilhos estão relacionados à fase do ciclo, como eu falei para você, né? Ou a essas quedas na produção, que estão envolvidas, por exemplo, na gestação ou outros fatores aí. Algumas pessoas têm... Isso, foi violentada na infância ou, enfim, na adolescência, na fase adulta? Pode ser também, mas aí isso a gente não considera que é um gatilho eventual, né? Isso aí é alguma coisa que ela vai trazer na própria história dela que possa fazer com que ela faça essa relação mental, né? Algumas mulheres têm como gatilho, por exemplo, aquela coisa do bebê ficar trocando de peito, mexendo no outro peito enquanto mama e tal, e isso traz a sensação ruim. Tem algumas mulheres que também falam sobre a posição. Eu sempre falo isso, né? Se o bebê, se a criança mama numa determinada posição, ou se fica muito agitada durante a mamada e tal, ou faz alguma coisa, né? Tem aquela coisa daquelas crianças que ficam unhando também, né? Puxando pintas, puxando orelha, cabelo e tal. Isso muitas vezes pode aparecer como gatilho, né? Dá pra gente até pensar né, em tentar rotular isso um pouquinho, né, em tentar colocar um contorno nisso, que geralmente as situações de gatilho estão associadas quando a cordinha dessa mulher esticou demais, né, assim, tipo, porque dá para esticar um pouco, beleza, mas às vezes esticou demais, passou daquele ponto saudável, assim, né, e aí o emocional reagiu, né, o corpo reagiu, porque a sensação é física. O que eu acho mais interessante da perturbação é que eu acho que, assim, ela ultrapassa o mental.
né? Ela ultrapassa o mental e ela vai para o físico, né? Que é a coisa da repulsa, de ter que jogar longe, porque o relato é esse: eu precisei arrancar meu filho do peito, né? Eu não aguentei, né? Não aguentei, não tolerei isso. Ficar que é a hora que o emocional transborda, né? Então, o emocional transborda e passa para o físico, sabe? Assim, esse acho que já é um momento perigoso, né? Porque claramente a cordinha já esticou demais. Claramente alguma coisa já podia ter sido feita antes para não chegar nesse nível de... jogar mais para frente, né? Foi acontecendo, Exato. eu fui deixando acontecer, fui jogando lá pra frente, aí quando chegou lá, eu me ferrei e joguei em cima da cama, né? Isso, ou eu gritei, ou eu machuquei, e aí você também aí entra num looping que é horrível. Exatamente, sacudir. Porque o looping eu chego no meu limite, faço mal à criança, tiro a criança, arranco, me sinto mal porque arranquei, boto no peito de novo, me faz mal, e aí vira esse looping desgraçado, né? Que é de autoviolência e violência para o outro, autoviolência e violência para o outro, né? E aí, claro, que não vai dar, não vai dar bom, né? Assim, vai dar ruim, né? Não vai ser bom, né? Então, assim, não vai ser bom, de fato. Eu acho que faz todo sentido isso que você falou, né? Essa coisa de você, não, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá, e quando chegar lá, opa, talvez já esgarçou demais. Perdeu a elasticidade. Ele falou uma coisa bem interessante aí, que é sobre mães de múltiplos, né? Esse limite fica realmente muito menor, né? Porque são várias crianças para você atender as demandas, né? Tanto as pequenininhas quanto os maiores também. Isso. Uma coisa que eu assisti essa semana no curso avançado, a Kelly falando, que me chamou muita atenção, é que mães de múltiplos precisam olhar para crianças e entender que elas são diferentes e que elas vão trazer questões diferentes, né? Ou na amamentação, ou no comportamento. Sim. E pode ser que essa mulher tenha perturbação com uma criança e não tenha com a outra, né? Imagina isso, né? Pois é. Isso é muito difícil, né? Isso é muito difícil, né? Aí, nesse sentido, eu acho... a mãe de múltiplos. Nossa, eu também, Tati. Eu sempre falo, acho que tem um lugar no céu garantido para essas pessoas, porque vamos combinar. Falava, queria tanto que você engravidasse de gêmeos. Eu falei, você não tá entendendo. Não, pode acontecer na minha vida. Não, eu mal sei o que falar para a pessoa, né? Assim, fico na dúvida do que falar. Só abraçar. Pois é, mas assim, eu acho que é super pertinente aquilo que a gente estava falando antes, né? Porque, por exemplo, o que você vai ter ali é que são crianças absolutamente diferentes, mas convivendo no mesmo ambiente, né? Com os mesmos pais e tal, né? Mães e pais e tudo mais. E se a gente puder ter esse olhar cauteloso, né? De repente atender a essas crianças com o que elas realmente estão pedindo, né? E não só com peito, talvez a gente esteja até estimulando também para elas um pouquinho mais de autonomia, porque aí a gente vai ter, talvez, um dos benefícios do gemelar, que é isso. Você pode, eventualmente, ter duas crianças da mesma faixa etária interagindo, né? Que é o que eu acho que é o sonho aí de todos os pais e mães de gemelares, que é, opa, em algum momento tem que ter alguma coisa boa nisso, né? De fato tem, né? Exatamente. Então, assim, mas se a gente também não puder estimular que isso aconteça, na medida em que a gente está o tempo todo atendendo as demandas múltiplas, somente com uma única ferramenta, que é o peito, né? Talvez as próprias crianças também não se sintam estimuladas a interagir entre elas, né? Então, quer dizer, não vira uma relação todos, só vira uma relação de cada um dos gemelares com a sua própria mãe. Então, quer dizer, não tem uma família ali, né? Só tem relações únicas, né? Então, eu acho que isso também precisa ser pensado, mas é uma dificuldade absurda, né? Acho que principalmente também quando são muito pequitinhos, a coisa do sono é bem complicada, né? Então, sem dúvida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que a gente abordou tudo, né? Acho que não ficou faltando nada. Faltam 5 minutinhos para acabar. Mais uma vez, eu queria te agradecer por sempre estar disponível aqui pra gente, para participar das nossas lives. Eu adorei. Queria agradecer, foi ótimo. Acho que é um assunto que precisa ser trazido, a gente sabe muito bem disso, né? Então agradeço o convite, agradeço aí o trabalho de vocês, meninas do Fardo. Acho que, sei lá, estou à disposição. Acho que as mães que estão assistindo aí, que estão com dificuldade, procurem, então, né? Procurem profissionais que possam apoiá-las, que possam ouvi-las. A gente sabe que não existe solução mágica, não tem varinha de cristal, mas, sem dúvida, se você está com dificuldade de contornar isso sozinho, se você está encontrando pouco apoio, por exemplo, familiar,
procura uma segunda opinião, procura quem de fato pode te orientar, né? Eu acho que a gente tem muita coisa nesse sentido que não necessariamente vai fazer com que essas famílias desmamem abruptamente. Ó, desmama amanhã que seu problema vai acabar. Se você está experimentando isso, a gente deixou uma série de dicas aí, e se você está precisando de ajuda, as meninas do Fardo também podem ajudar, né? Vocês têm esse workshop maravilhoso. As pessoas ouvem falar de desmame e ficam meio apavoradas, né, Fê? Acha que a gente está botando uma arma na cabeça da pessoa e falando, olha, você tem até segunda-feira para desmamar, senão, né, você... Não é isso, né? Transtornos muito, muito impactantes para sua vida e para a vida do Pois seu não é assim, né? Então, quer dizer, na verdade, o profissional pode te ajudar a chegar numa relação de amamentação que seja boa para você também, né? Principalmente com isso na consulta de desmame, assim, a consulta de desmame, ela não é para você desmamar, talvez você descubra no processo que seja só um ajuste, que você não vai evoluir para o desmame total, né? Mas que vai ficar melhor para você e também melhor para o bebê, né? Isso, então, isso é bem importante a gente falar mesmo. Eu queria agradecer todo mundo que veio aqui, todas as pessoas que acompanham a gente, vários profissionais aqui, eu vi a Adriana Lacombe, a Adriana Dilli, Eduardo Gerd, Vivi, a Aline, todo mundo também, tô vendo vários alunos aí. Muito bom. Uhum. A gente está fazendo todos os nossos eventos online também, inclusive acho que esse mês a gente fez muitas lives, eu espero que a gente faça mais para falar sobre esses assuntos. A live vai ficar gravada até amanhã e a gente também está colocando todas as nossas lives num canal que a gente abriu no YouTube só para isso. Então, se você, se a pessoa não conseguiu assistir agora, ela pode entrar lá no YouTube do Fardo de Ternura para assistir depois. Maravilha. Tá bom? Pode me chamar, Mariana, estou aí, tá bom? É legal que a Bianca aceita fazer live com todo mundo, tá, gente? Outro dia, há muito tempo atrás, você aceita fazer live com quem tem menos de 1 milhão de seguidores? Ela falou, aceito. Menos de 1 milhão é ótimo, gente. Poxa. Tamo junto aí. Então é isso, Bianca. Muito obrigada. Não vejo a hora de te abraçar. Tô com também, saudade de tomar um café e comer um chocolate. Vamos. Pois é. Que isso aconteça em breve. Tá bom, eu também. Com todos aí, né? Beijo. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Beijo. Tchau.